Quero saudar a todos com a paz do Senhor, porque somos nós, a igreja do Senhor. Aleluia. E o incrível, irmãos, é que todas as vezes que a gente se une, é sempre no propósito de louvar o Senhor. Isso faz com que a gente se fortaleça, porque nós somos fracos. Somos fracos, nós não somos nada. E temos que saber disso, que não somos nada. Quando são, igual o irmão falou assim, encontrei com um vaso, me encontrou. O que é um vaso? Um vaso é algo que não tem nada que é seu. Porque tudo que você coloca no vaso não é do vaso. Por isso que nós somos vasos do Senhor. Aleluia. Temos que estar com isso na nossa mente. Opa, eu sou um vaso. Devo ser de honra, para que o Senhor possa depositar em mim aquilo que é precioso, para que outros possam servir disso. Então você é um vaso que tem que ter as coisas do Senhor para que os outros se sirvam de você. Amém. Não que você se sirva dos outros. E essa é a palavra. Eu queria que os irmãos meditassem comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, apenas o versículo 34. Que é o último versículo desse capítulo. Porque é uma coisa que nos assola muito e a gente, às vezes, fica perdido por conta de não conhecer ou de não confiar. Porque quando você não confia no Senhor, você não conhece, porque você duvida. Porque se você encontra com alguém na rua, aí você pergunta, onde fica a casa do seu José? Aí o cara, meu irmão, entra aqui, vai. Aí você olha para a pessoa assim, pô, será que é mesmo? Você fica na dúvida. Você pode até ir, mas você não vai com a certeza que aquilo é o certo. Já com o Senhor, não. Aleluia. Se Ele te enviar, vá. Não duvida, não. Porque nessa palavra aqui, ó, muitos foram os que duvidaram. Até em Atos 9. Quando Jesus fala para Ananias, vai naquela casa lá, porque tem um cara que está orando e ele precisa que você vá lá para poder ele enxergar. Oh, mas esse cara não é o... Aí você vai perguntar a Jesus se aquele cara não é aquele cara. Não, meu irmão, você tem que ir. Mesmo que aquele cara, você saiba que ele é terrível, que ele foi terrível, mas é o Senhor que está te mandando. Confia. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aleluia. Glória a Deus. Olha como é que é a composição dessas palavras. Não vos inquieteis, pois pelo dia amanhã. Ele não fala no dia de amanhã, não. O dia amanhã, ou seja, o teu futuro, o que vai ser da tua vida. Não se inquieta, não. Basta o seu dia, cada dia o seu mal. Cada dia você vai ter problema. Porque nesse mesmo Ananias, nesse capítulo 9 de Atos, Deus fala para ele, no versículo 16, diz assim, ó, vá, porque ele me é um vaso precioso e ele precisa saber o quanto que ele vai padecer pelo meu nome. E a gente tem que ter essa certeza. Aqui a gente vai sofrer muita coisa. Os sonhos que nós temos, muitos deles vão... Você vai acordar e nem vai lembrar. Porque é sonho. Agora a certeza é a vida eterna. Que para muitos, para aqueles que não conhecem a Jesus, é um sonho, é uma utopia, é uma coisa de crente, fanático. Mas não, para quem conhece, para quem já teve o prazer de estar padecendo e sentir a mão do Senhor. Oh, porque há diferença. Você percebe a diferença
quando o Senhor está tocando em você, quando o Espírito Santo está agindo na tua vida, por mínimo que seja. Por isso que às vezes a gente fala assim, pô, mas só isso? O que para mim pode ser pouco, para muitos é quase um tudo. Você imagina para aquele cara que está se afogando, ele chega aqui, ó, ele consegue botar um pouquinho, uma narina só do lado de fora, para ele já é um tudo, porque é a esperança. Mesmo ele estando padecendo, ele está com uma esperança. Agora imagina com Jesus. Então a gente não precisa ficar inquieto, a gente precisa confiar. Vão vir problemas? Claro que vão vir. E eu vou te dizer uma coisa, não é o diabo que vai estar te provando, não. Porque o diabo não prova, o diabo não te dá prova. O diabo, se ele puder, ele vai te dar problema, ele vai te levar para a ruína. Quem te prova é o Senhor. Agora, que tipo de prova que você quer? A que já vem com resposta? Porque a gente tem esse problema. A gente já quer a coisa com resposta. Conforme o irmão Rodrigo falou, a palavra que ele trouxe acerca de Ló, o que Ló escolheu? O melhor, o mais fácil. Ele deveria estar grato. Não, meu tio, o senhor é meu pai. Escolha o Senhor primeiro. Não, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ele pensou, quero coisa boa. Então nós temos que ter isso. Opa, é o Senhor, eu vou padecer por ele, vou padecer. Porque foi cantado aqui, eu tenho tido um problema com essa música, nesse trecho, isso é coisa minha. Quando fala que Jesus morreu por mim na cruz, aí eu falo, cara, Jesus morreu por mim, não, morreu no meu lugar, aliás, morreu no meu lugar. Eu falei, no meu lugar? Não, que é isso? Isso é heresia. Jesus não morreu no meu lugar. Ele morreu para me salvar. Porque se eu morresse na cruz, ia acontecer alguma coisa? Não, mais um. Só mais um. Então, é uma maneira, como no domingo eu estava falando, da gente diminuir a soberania de Deus. Deus é algo que a gente, conforme os judeus, eles não pronunciam o nome, né, lá o pentagrama lá, falei pentagrama, não é pentagrama, não, aquelas 4 letras lá, eles não pronunciam, eles falam o eterno, é o respeito que eles têm. Infelizmente, ainda não reconhecem a Jesus como o nosso Salvador. Mas deveríamos nós sermos assim também com Deus. Sabe? Opa, se é Deus, eu tenho que respeitar ao máximo, porque eu respeito um monte de gente que é pior do que eu, igual a mim. Porque a gente fala pior devido às coisas, mas o teu pensamento às vezes é pior do que um ato do outro. Então eu tenho que me comportar como o quê? Como servo. O que o servo faz? Reclama? Não, porque o servo, se ele reclamar do seu senhor, o senhor manda castigá-lo. Mas nós reclamamos, por quê? Porque Deus não nos castiga. Mas eu busco o castigo. Porque a palavra é clara quando diz o quê? Todo aquele que nele crê será salvo. Quem não crê já está condenado. É você que busca a condenação, porque a escolha está aqui. Eu posso escolher o que eu quiser, porque tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo, né, me convém. Porque tem coisas que você sabe que parecem ser boas, mas não são. Porque nem tudo que, como se diz o ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que está brilhando está refletindo a luz de Cristo. Porque a gente está vendo muita gente falar, mas isso está escrito aqui. Então o que eu tenho que ter? Respeito a essa palavra e àquele Senhor que morreu por nós, pela nossa salvação. Porque somos salvos em Cristo Jesus, mas ainda não estamos com a nossa morada garantida. Porque engana-se aquele que acha que, não, já estou salvo, já estou no céu. Não, você está salvo por conta de Cristo, mas só será confirmado no último dia, como diz a palavra. Todo aquele que perseverar
esse será salvo. Agora, se chegar na hora, por causa de porque às vezes é por causa de um detalhe, porque é um detalhe, por isso que eu preciso me vigiar, as minhas atitudes, e entender que eu sou falho, eu não posso achar que eu estou pronto, porque aquele que pensa que está pronto, ele acha que já superou. Quem é a criatura para dizer para o Criador o quanto que ele precisa melhorar em mim? Não é? Sou eu que preciso pedir a Ele que me melhore, que ajude-me cada vez mais. Senhor, eu preciso de Ti, me dê sabedoria, me dê condição de ajudar o meu próximo, o meu semelhante, ajude-me a perdoar. Eu preciso perdoar a mim e ao meu semelhante, porque se eu não tiver o perdão, se eu não souber entender o que é o perdão, eu não vou ser salvo. Não adianta, por mais que você queira, porque não é o quanto que eu faço, é o quanto que o Senhor entende que Ele pode me levar. E só Ele sabe como que Ele vai levar cada um de nós. Às vezes a gente fica, fulano morreu, e se suicidou, foi para o inferno. A gente decreta coisas que não nos interessa, não nos cabe, porque não somos juízes, não somos representantes, não temos autorização do Pai para falar em seu nome as coisas que concernem somente a Ele. Por isso que precisamos estar sempre reunidos, como o irmão Jorge falou para o irmão José. Fica preocupado não, porque estamos sempre orando um pelos outros, porque aquela coisa preciso, todos nós precisamos, porque ninguém aprende mais do que aquele que ensina. Ninguém aprende mais do que aquele que ensina, porque quando você ensina alguma coisa a alguém, você está aprendendo com esse alguém aquilo que você está ensinando, porque a sabedoria vem de Deus. E Deus deu para cada um de nós a oportunidade de estarmos representando aquilo que Ele nos mandou fazer, que é amar os meus semelhantes, ir pelo mundo, pregar o Evangelho. Como? Com a minha vida. Porque se você é um homem bom, é um homem digno, você já está pregando o Evangelho. Se você ama o teu semelhante, se você ajuda, você já está pregando o Evangelho. Aí, como diz Jesus, falta pouco. E vai estar sempre faltando um pouco. Então, você tem que estar buscando esse pouco. Por quê? Você não sabe o que está faltando. Mas te digo, o Senhor sabe. Então, confia. Seja servo do Senhor, porque nós somos vasos preciosos para esse Deus. E Ele nos ama. E Ele nos amou primeiro. Por isso que nós estamos aqui. E vamos padecer problemas? Vamos. Mas pode ter certeza. Tudo que a gente conseguir perder aqui, é daqui mesmo. Mas a vida eterna, se Deus quiser, estaremos todos lá com Jesus na glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Com palmas louvemos o Senhor.